E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na animação de hoje nós vamos estudar a estrutura da membrana plasmática, beleza? Então vamos começar pelo início. O nosso planeta é habitado por uma grande variedade de organismos vivos. Quando os observamos, todos parecem bem diferentes, não é mesmo? Mas esses organismos apresentam uma característica primordial em comum. Você sabe qual é essa característica? Vamos descobrir. Os seres vivos são formados por células. Nós temos aqui na animação bactérias, o tecido vegetal e as células animais. E é o foco na nossa área da saúde que, quando a gente estuda o ser humano, nós estamos falando de células animais. Então, as células são as unidades fundamentais dos seres vivos. E é importante você saber que as células vegetais são maiores, depois nós temos as células animais, que são um pouquinho menores, e as bem pequenininhas, que são as bactérias, que representam uma divisão chamada de procariontes. E o tecido vegetal e as células animais é uma outra divisão, desculpe, que representa então os eucariontes. Vai entender. Então, dependendo da estrutura da célula, os organismos são divididos em procariontes, que eu falei para vocês, como exemplo ali as bactérias, que são organismos unicelulares dotados de uma célula primitiva, que não apresenta membrana nuclear. O material genético está solto, disperso ali no citoplasma ou em plasmídios, que são outras estruturas. Então não tem essa organização em organelas, mitocôndrias, nada disso. É tudo jogado ali dentro da bactéria. Olha só. A gente está vendo, você colocou uma lupa, né, porque é bem pequenininha. E os eucariontes, que entra nessa classificação a célula vegetal e a célula animal, são organismos dotados de células com estrutura mais evoluída, que apresentam um núcleo verdadeiro, onde o material genético está envolto por uma membrana chamada de carioteca, além da presença das organelas, mitocôndrias, lisossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, enfim. No entanto, todas as células apresentam características em comum. Observe as imagens acima e veja se consegue identificar a mais evidente. O que é comum aqui, pessoal, desses três tipos celulares: bactérias, célula vegetal e célula animal? Se você pensou em membrana plasmática, acertou. Então todas as células possuem um limite que separa o seu interior do meio externo. Então a função básica das membranas é separar o meio interno do externo. A gente estuda mais especificamente a membrana plasmática, mas nós temos que lembrar que nos eucariontes, que envolve célula vegetal e animal, nós temos membranas também nas organelas, nas mitocôndrias, nos lisossomos, enfim. Então isso é importante a gente entender. Mas, obviamente, essa importância do meio extracelular e intracelular, a gente estuda mais detalhadamente a membrana plasmática. E aqui está ela. Observe o esquema acima. Veja que a membrana plasmática das células vegetais, daquelas que são maiores, é semelhante à membrana da célula animal. É também uma bicapa ou bicamada lipídica contendo proteínas e açúcares. Então vocês estão vendo a estrutura da membrana plasmática, composta principalmente aqui por fosfolipídios. Vocês estão vendo aqui à direita um fosfolipídio. Ele tem uma parte polar, que tem o fosfato, por isso de fósforo, e aquelas perninhas ali em amarelo representam os ácidos graxos. Então, a parte estrutural da membrana plasmática é feita por fosfolipídios. Notem que tem também outras estruturas. Ali em preto, no meio daquelas perninhas ali da bicamada lipídica, nós temos o colesterol. Nós temos também outras biomoléculas, como as proteínas, que tem essa parte funcional de transporte, por exemplo, de glicose, de sódio, potássio, dos chamados eletrólitos. Muitas dessas proteínas têm também uma função como receptores de hormônios. Algumas enzimas que têm caráter proteico também têm uma atividade
enzimática relacionada diretamente com o metabolismo. E nós temos também açúcares, carboidratos, que ficam nessa parte mais externa aqui da membrana plasmática. Estão relacionadas ao reconhecimento, por exemplo. Então, a estrutura chamada de mosaico fluido tem lipídios e tem proteínas, bem como também tem algumas moléculas de açúcares, de carboidratos, que vão dar funções adicionais. Agora que você sabe que abaixo da parede celular há ainda a membrana plasmática, isso nas células vegetais, lembrando que as nossas células, pessoal, não possuem parede celular, ok? Nós possuímos apenas ali a membrana plasmática, mas aqui na animação está em destaque uma célula vegetal. Pois é, muita gente esquece que existe sim uma membrana em todas as células vegetais. É a que fica pequena diante da espessura da parede celular. Aqui mostrando então uma célula vegetal. E observe na imagem acima a membrana plasmática, ok? Você tem ideia da espessura da membrana plasmática? Será possível observá-la ao microscópio óptico? Não, ela é muito fininha e não dá para visualizar. Sua espessura é em torno de 5 nanômetros. Sua observação só é possível no microscópio mais refinado, que é o chamado microscópio eletrônico. Observe a microscopia. Você reparou que a membrana se apresenta como duas linhas escuras? Eu vou clicar para vocês verem, tá? Olha só. Aqui estão as membranas bem fininhas, ó. Ali a parede celular, que só tem na célula vegetal, nós não possuímos. E ali a membrana em destaque abaixo. E logo atrás ali, na parte laranja, nós temos o citoplasma. Você reparou então que essas linhas escuras separadas por uma linha clara, esse aspecto é devido à composição do arranjo das biomoléculas. É isso que se visualiza no microscópio eletrônico. Quais são as moléculas encontradas na membrana plasmática? Como se organizam? A membrana é um arranjo lipoproteico, formado então por lipídios e por proteínas. E algumas células têm aqueles carboidratos que são adicionais relacionados ao reconhecimento. Os lipídios estão dispostos em bicamada, a qual as proteínas se encontram associadas. Você sabe por que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica? Pense na estrutura que compõe os lipídios, os fosfolipídios. Por que os lipídios recebem este nome? Então vocês estão vendo aqui esse arranjo lipoproteico e as proteínas ali. E esse componente estrutural, em maior quantidade, são os fosfolipídios. Olha a organização. Os fosfolipídios são lipídios que possuem uma estrutura com um radical fosfato. Essa parte que está em azul, que é a cabeça polar, é a parte hidrofílica. E as caudas polares, que são os ácidos graxos. Notem, à esquerda, quando eu tenho um ácido graxo totalmente saturado, somente com ligações simples, eu vou ter duas perninhas, os hidrocarbonetos, né, essas ligações retinhas. E quando eu tenho um ácido graxo insaturado, que significa que eu vou ter uma ligação dupla, ele levanta uma perninha. Observem ali à direita. Então, é um ácido graxo, por exemplo, insaturado, que pode ser com uma ligação dupla, monoinsaturado, ou com mais de uma, poliinsaturado. Ok? Isso depende, então, da nossa síntese endógena de lipídios e também da nossa alimentação. Bom, então esses fosfolipídios têm uma parte polar e uma parte apolar. E essa parte apolar tem as duas cadeias de ácidos graxos. As duas cadeias podem ser saturadas. Notem que eu comentei com vocês as ligações simples. Olha só. As cadeias saturadas possuem somente ligações simples entre os carbonos. E, quando eu levanto a perninha, eu tenho uma cadeia insaturada, que vai ter uma ligação dupla ou mais, sendo classificada então em mono ou poliinsaturado.
Por causa da sua estrutura, são moléculas anfipáticas. Lembrem da palavra anfíbios. É um ser vivo que vive, por exemplo, parte na água e parte na terra, né? Tem essas duas características. E fazendo essa analogia aqui com os fosfolipídios, ele tem uma parte que tem maior afinidade à água, a cabeça polar que tem um fosfato, e uma parte que não se dá bem com a água, não, que é a parte hidrofóbica. Então, essa organização é importante para a gente entender aqui a membrana plasmática. Então, o domínio polar possui o radical fosfato, que é hidrofílico, tem afinidade à água. Já o domínio apolar, o amarelo, formado então por ácidos graxos, que são hidrofóbicos, que têm medo da água, que têm aversão pela água, ok? Aqui estão os créditos desta animação. Espero que vocês tenham entendido essa parte estrutural dos lipídios. Grande abraço!